você que nos prestigia com a sua audiência. Está no ar o programa Vítimas da Lei, um novo canal de defesa do cidadão. Você deve estar aí se perguntando, mas o que é isso? Quem é esse cara? Eu sou o Marco Batista, estarei com você todos os sábados às 8 da manhã para te informar sobre os seus direitos e denunciar também injustiças do judiciário e abusos de autoridade. Você sabia que tem muita gente presa injustamente, que muitas vezes as pessoas sofrem por não saber o seu direito? Já pensou que terrível um trabalhador, pai de família, ir parar atrás das grades injustamente, ter que enfrentar um sistema carcerário precário igual ao do Brasil e pior, sem ter cometido crime algum? Vou mostrar para você que isso acontece. Infelizmente acontece muito. Mas a culpa não é da lei, a culpa é do sistema e da falta de vontade de alguns agentes da lei. Além da falta de acesso à informação do cidadão, existe também as dificuldades de acesso à justiça. Se você não tiver grana para pagar um bom advogado, terá que se submeter a uma burocracia terrível para conseguir um advogado gratuito na Defensoria Pública. Você já sofreu abuso de autoridade? Já foi acusado injustamente? Só quem foi sabe dizer o que é isso. Quando se fala em abuso de autoridade, muita gente pensa logo nas arbitrariedades cometidas por alguns policiais militares. Eu sei que isso acontece e acontece muito, mas o cidadão precisa saber que a polícia militar não prende ninguém. A obrigação desses agentes é conduzir a pessoa até um distrito policial. Aí sim, a polícia judiciária, que é a polícia civil, irá iniciar uma investigação e, se for o caso, prender, deter ou mandar a pessoa de volta para casa. Muitas vezes essa investigação é mal conduzida ou simplesmente ignorada diante do preconceito ou falha de alguns desses agentes da lei. E isso sim pode conduzir um cidadão inocente à prisão. Eu sempre friso que esses erros são cometidos por alguns agentes, porque não podemos nunca generalizar. Tem gente que trabalha muito bem, existem agentes que cumprem muito bem o seu papel e trabalham muitas vezes além das suas condições. Já existem outros, infelizmente, que se sentem acima da lei e antes de investigar acusam, punem, como se fossem juízes. Muitas vezes por preconceito, outras por despreparo ou até por conveniência. Lamentavelmente, não estou acusando ninguém. Para esses existem os órgãos de corregedoria, que o cidadão precisa conhecer e denunciar, para que essas instituições funcionem com a seriedade e eficácia que deveriam ter funcionado sempre. Nos próximos programas nós vamos mostrar aqui como funcionam essas corregedorias e também as burocracias para se conseguir um advogado público na Defensoria Pública. Muitas vezes, por respeitar a lei e andarmos corretamente, pensamos estar livres de uma condenação, de uma falsa acusação ou de punição dessas autoridades, mas quem pensa assim está muito enganado, porque lamentavelmente a justiça depende de homens para interpretá-la e homens falham. E antes de chamar os nossos comerciais, eu quero falar da mega promoção Banho de Loja Lemarque que começa hoje. A promoção que vai te deixar bonitão e transformar a sua sorte. Eu só uso Lemarque. Para participar, você tem que ficar ligado no nosso programa, porque em cada bloco vai aparecer um número. E esse número você deve anotar, porque é o número que pode te dar um banho de loja. Fique ligado! Quer saber mais sobre seus direitos? Quer saber como agir contra abuso de autoridades? Não saia daí que nós voltamos em 1 minuto. Voltei e eu vou mostrar agora a surpresa que tivemos nas ruas de Jundiaí quando fomos ver se encontrávamos alguém que havia sofrido deste mal, a injustiça da justiça, uma vítima da lei. E para nossa surpresa, a primeira pessoa que entrevistamos foi o Emerson Silva. Veja o que aconteceu com esse rapaz. Eu tô aqui com o Emerson, ele tá dizendo que foi preso injustamente. É isso, Emerson? Sim, é isso mesmo. Eu fui pego aqui em Jundiaí injustamente, sabe? Andando, indo pra casa da minha mãe, me abordaram na rua, pediram meus documentos e falaram que eu tava sendo procurado. Fiquei 5 dias preso por pensão alimentícia, porque o meu nome é Emerson da Silva. O nome do rapaz é Emerson da Silva também. Só que eles não fizeram nenhuma investigação sobre isso. Já me levaram e falou, é você mesmo. Aí o rapaz é de Embu das Artes, eu sou de Jundiaí. Tinha como provar. Só que aí minha mãe precisou sair de Jundiaí para Embu das Artes buscar a papelada no fórum, para trazer pro fórum de Jundiaí para me ser liberado. Nesses dias peguei tuberculose na cadeia, que teve aquele problema em Jundiaí de tuberculose, fiquei doente.
As autoridades não resolveu nada, não tinha como apanhar na justiça, que eu não tinha condições de pagar advogado. E fiquei lá, sabe, a ver navio, triste, chorando, porque, pô, nunca tinha sido preso. E ser por engano ainda é pior ainda. Se a gente fazer, tá bom, mas e se não fazer? Como é que acontece, né? Foi muito difícil para mim esse momento que eu fiquei, sabe, aqui na Engabaú, na antiga cadeia Engabaú, aqui fiquei 5 dias. Isso prejudicou minha vida totalmente. Se fosse por problema meu, tudo bem, mas injustamente. Eu não tinha nada a ver com isso, me prejudicou onde eu trabalhava, me prejudicou com meus filhos, com tudo, com a minha família, em todo momento da minha vida. Agora eu tô aqui com o Patrick, ele também sofreu abuso de autoridade. Não é isso, Patrick? Conta um pouquinho da sua história. Bom, isso mesmo, devido às minhas tatuagens, né? Fui abordado, sou de São Paulo, faz 1 ano e meio que eu moro aqui na cidade de Jundiaí. Fui abordado em São Paulo, devido às minhas tatuagens, me confundiram como uma facção criminosa, né? Eu tenho algumas tatuagens, então me levaram pra delegacia, eu apanhei durante umas 4 horas. Até eles terem certeza que eu não tinha envolvimento nenhum, me liberaram e fui até ameaçado. Se eu prestasse algum tipo de queixa, poderia ocorrer alguma represária comigo, né? Isso já tem alguns anos já, mas devido às tatuagens, então eu tive essa represária. Isso é um preconceito que a gente sofre até hoje, né? Quem tem tatuagem é considerado um marginal. E em vista dos policiais, eles me trataram dessa forma, como se eu fosse uma facção criminosa, né? Eu tenho um pitbull tatuado no braço, eles acharam que o pitbull era de uma facção criminosa e não tem nada a ver. Eu criava essa raça de pitbull, né? Foi isso que aconteceu. Tá vendo como é que andam as coisas? Aí eu quero ver deputado falando que a melhor coisa que tem no Brasil é o sistema carcerário. Igual declarou um político há pouco tempo aí, que disse que quem não quiser encarar o sistema prisional do Brasil é só não roubar, não cometer crime nenhum. Aí eu te pergunto, deputado, o seguinte, e quem não cometeu nenhum crime e foi preso injustamente? Quem teve que soltar o Emerson foi a senhora mãe dele, que fez o trabalho que a polícia deveria ter feito, indo atrás de provas para provar que o filho era inocente. Se ela não fizesse isso, talvez o rapaz ficasse preso por muito tempo. Quem irá restituir a honra desse cidadão? Quem vai pagar os danos que ele sofreu? Ele pegou até tuberculose na cadeia, passou vergonha, perdeu o emprego. Quem paga por isso, deputado? E o Patrick, que como muitos, foi detido por causa de uma tatuagem. Pensem no constrangimento que esse cidadão passou. Preconceito, autoridades que julgam por aparência. Abram os olhos, agentes públicos. Quem paga o seu salário é o povo. Este mesmo povo que vocês prendem injustamente. Esses mesmos que vocês destroem a vida e a reputação. Infelizmente, falamos de alguns erros policiais, mas existem falhas em todo o sistema judiciário e precisam ser corrigidos. Governador, autoridades, corregedorias, deem atenção a isso, por favor. E já que eu não posso mandar esse pessoal ir tomar no banho, vou falar do banho de loja Lemarque. Agora sim eu vou te ensinar como participar da promoção Banho de Loja Lemarque e encher o seu armário com roupas lindas e de primeiríssima qualidade. Você vai mandar um WhatsApp aqui para o nosso programa dizendo: eu quero um banho da Lemarque. Coloca seu nome completo, data de nascimento, CPF e endereço. E no dia 24/6 sortearemos um banho de loja da melhor loja de moda masculina do Brasil. Eu só uso Lemarque. Anote o número que está na sua tela porque é com ele que você concorre a um delicioso banho de loja. E a cada bloco nós vamos colocar um número aí na sua tela. Anote ele e manda junto no seu WhatsApp, que é com ele que você vai mudar de visual. E no próximo bloco eu quero mostrar uma denúncia que me deixou perplexo com a atitude de uma prefeitura de uma cidade aqui da região. Negaram a uma criança linda que possui necessidades especiais o direito de se locomover. Imagina isso? O sujeito se mostra todo humano, todo defensor das boas causas durante uma campanha política. E depois que ganha, pratica uma atitude dessas. É vergonhoso. Vou mostrar isso depois dos comerciais. Não saia daí. Voltamos. Veja agora que caso vergonhoso. Recebemos a denúncia de um pai da cidade de Várzea Paulista. Um professor que teve que abrir mão de muita coisa, inclusive trabalho, para cuidar do seu filhinho especial. Uma criança linda, apaixonante, que eu tive o prazer de conhecer quando fomos checar a denúncia dele. Vejam que absurdo a falta de humanismo da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Várzea Paulista. Emerson, conta pra nós o que tá acontecendo. Eu
solicitei fraldas, suplemento alimentar e cadeira de roda para o meu filho, especial, ele tem 7 anos, e ele necessita de cadeira de roda para locomoção. Ele tem uma síndrome genética e foi negado, então eu entrei com ação judicial e foi dado a liminar, mandado judicial para o fornecimento desse suplemento, fralda e cadeira de roda. Eu estou recebendo suplemento, fralda eu recebi 3 meses, depois foi cortado, não sei porquê, e a cadeira de roda até agora sem resposta. Tá, me fala uma coisa, qual é o valor dessa cadeira de roda? A cadeira de roda custa aproximadamente R$ 1.700, é uma cadeira mini, porque ele é pequeno ainda, é uma das menores. Não é tão caro, mas para a gente que necessita, pesa um pouquinho, por isso que a gente entra com recurso com a prefeitura. O que a prefeitura alegou para não conceder a sua cadeira de roda? Segundo consta lá no processo, eles já entraram 3 vezes com recurso, alegando falta de recurso, né, do orçamento, e que se comprar a cadeira de roda para o meu filho vai faltar recurso para o resto da cidade. Essa foi a alegação e a juíza não acatou e manteve o mandado judicial. Inacreditável, hein, Secretaria da Saúde? Hein, seu prefeito? Que vergonha de vocês. R$ 1.700 vai prejudicar o orçamento da cidade. E quanto vocês gastaram com esses recursos para não pagarem a cadeira de rodas para o menino? Falta ter pedido para o pai pagar também as custas advocatícias do que vocês gastaram. Que vergonha, prefeito! Se eu fosse prefeito da cidade, tiraria do meu próprio bolso, só para que esse anjo não tivesse que esperar tanto tempo por isso. Que nem é um benefício, mas é um direito dele. E ainda cortar as fraldas da criança? Pelo amor de Deus, vergonhoso demais. Parabéns, excelência, a senhora juíza que julgou corretamente a ação, fazendo com que a prefeitura cumpra com essa obrigação. Aqui, no particular, prefeito, eu e você. Que vergonha, hein? Negar que uma criança cresça com um mínimo de dignidade. R$ 1.700 você falar que vai fazer a diferença no orçamento da cidade? Posso fazer uma pergunta? Quanto é o seu salário e dos seus assessores e de toda a secretaria da cidade? Quanto ganha cada vereador? Isso sim faz diferença no orçamento da cidade. Reduz o salário de vocês para poder ajudar melhor a população, retribuir o que eles pagam de impostos. Prefeito, registre, por favor, a minha indignação e o meu protesto. É vergonhoso essa atitude da Prefeitura de Várzea Paulista. Eu não queria falar, mas já falei. Essa insensibilidade desses governos me tiram do sério. O que aconteceu com o ser humano, pelo amor de Deus? O que faz a gente não perder a esperança é que, assim como existem essas pessoas que só pensam no próprio umbigo e quer que o mundo se exploda, existem também pessoas do bem que dedicam suas vidas para ajudar pessoas que precisam. Eu conheci a Grendac esses dias e me apaixonei pela causa e por todos os voluntários de lá. Dona Versi, que dedicou sua vida toda, todos os seus recursos e tempo para a instituição, que hoje conta até com um hospital 24 horas para atender crianças com câncer. A Flávia, o Daniel, tanta gente linda. Se você visitar a Grendac, você vai querer ficar morando lá. Não permita que a maldade do mundo te contagie, não. Faça parte da família Grendac você também. Olha que instituição maravilhosa.
Estou aqui com o meu mestre, professor Pietro Delova, que fará as análises jurídicas e sociais do nosso programa. Professor, na sua opinião, por que ocorrem essas injustiças contra o cidadão? Salve, Mark, amigos e amigas do programa Vítimas da Lei. Tua pergunta é muito interessante. O cidadão, ele acaba sendo vítima e injustiçado pelo sistema jurídico, primeiramente por desconhecer a lei. Em segundo lugar, porque os funcionários públicos, os servidores públicos, os agentes públicos, não têm uma formação substancial, levando a uma relativização de direitos. E temos também aquela diferença social, o chamado preconceito social, no tratamento de alguns grupos, sobretudo as minorias, as pessoas que têm menos condições de embate jurídico, de luta jurídica. Então, esses são alguns dos motivos que levam uma pessoa a encontrar-se na condição de vítima ou de injustiçado. Essa situação de a pessoa temer estar diante da lei e se tornar vítima da lei, não seria uma contradição do Estado de Direito? Sem dúvida. O Estado de Direito, e mais amplamente o Estado democrático de direito, pressupõe que todos os cidadãos tenham garantias, sobretudo as garantias fundamentais, e acesso aos órgãos de proteção, sejam eles quais forem. Os órgãos de proteção ao cidadão estão para servir o cidadão, assim como a própria lei. Há uma percepção equivocada em relação à lei, de que a lei é má com algumas pessoas e beneficia outros. Isso não é verdade. A lei é igual para todos. A diferença é que alguns têm condição de acesso à justiça, alguns têm condições de buscar a proteção jurídica ou de ter bons advogados e, portanto, aquela lei que é igual para todos acaba sendo mais efetiva para alguns. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto, em relação ainda à lei, é que, na verdade, nós deveríamos agradecer por haver lei, porque a lei é um limitador da ação do Estado e dos agentes do Estado. Imagine não havendo uma lei que determinasse que determinado comportamento pode ser punido com pena X ou Y, nós ficaríamos na mão daqueles poderosos, aqueles que detêm a autoridade naquele momento, naquele exato momento, e eles poderiam nos aplicar uma determinada punição para além da lei. A ideia da lei, portanto, é aquela ideia de contenção do poder do Estado e dos agentes do Estado. Essa dificuldade que se encontra geralmente nas camadas menos servidas, menos apoiadas. Os mais pobres. Os mais pobres. Mas eu não diria só os mais pobres. Eu diria as minorias, que é um conceito diferente de mais pobre, né? A minoria pode ser até um número maior de pessoas, mas que aquela determinada sociedade, aquele determinado grupo social, trata com desprezo e deixa para escanteio. No Brasil nós temos vários grupos assim. Por exemplo, os grupos LGBT, os movimentos sociais, as pessoas de origem africana, as pessoas que professam cultos de matriz africana, e mais outros ainda, tantos outros, considerados minorias e têm menos proteção. Então, de um lado, nós já temos alguma proteção jurídica para todos, do outro lado, esse Estado democrático que você citou muito bem, aliás, ele precisa ampliar-se, amplificar-se, a fim de que também os grupos minoritários sejam alcançados por ele. Isso nos faz voltar à resposta anterior. Existem grupos que, enquanto minoritários, são tratados com preconceito. Por isso que nós recebemos N denúncias de pessoas, por exemplo, de origem africana, que são tratados com mais desprezo do que pessoas de origem branca, de origem europeia. Isso é um fato, não é nenhuma crítica,
É um fato social no Brasil, que os grupos minoritários ou as minorias, e esses grupos de matriz, por exemplo, africana, sejam rigorosamente punidos pela mesma lei, porque os agentes impõem uma punição mais severa. Ou seja, a priori, algumas pessoas já estariam condenadas por conta da sua origem ou por conta do seu... Sua aparência, seu estado social já a condenou precipitadamente. Não a aparência dela, não diria isso, mas a maneira como os agentes enxergam essa pessoa. Porque o fato delas serem de origem africana não as leva, por isso, a serem inferiores, não é isso. Elas são inferiorizadas. É como quando tratamos da escravidão. Nós não falamos do escravo, falamos do escravizado. Então a pessoa não nasceu escrava, mas foi escravizada ou submetida por um grupo que naquele momento detém o poder. A ideia para salvarmos esse Estado democrático de direito é que ele seja um Estado para todos. Que todos caibam nele e que todos possam reclamar os seus direitos individuais, os seus direitos sociais e a proteção jurídica sobre esses direitos. Isso nós chamamos de direitos fundamentais. Ou seja, não há Estado democrático de direito sem direitos fundamentais garantidos para cada um dos cidadãos e para todos os cidadãos, não importa qual seja a sua origem, a sua crença, a sua condição social, econômica ou profissional. O cidadão não se mede por isso, por esses atributos, digamos assim. O cidadão se mede porque está aqui sob uma Constituição, debaixo de uma Constituição, que por sua vez recebe toda a influência de pactos, convenções e tratados internacionais que protegem essa mesma pessoa, esse mesmo indivíduo e o seu grupo como um grupo dentro de um contexto social. É isso. Muito obrigado, professor, pela sua orientação e sábado que vem tem mais. Mark, sou eu quem agradece. Amigas e amigos, agradeço pela presença e até o próximo programa. É isso aí, no próximo programa trataremos de mais assuntos polêmicos. Vamos falar sobre alienação parental. Será que você ou seu filho não tem sido vítima desse crime? E também da angústia de um pastor, pai de família honesto, que foi preso por mais de 1 ano e meio, acusado de um crime que ele nunca cometeu. Vejam os danos que isso causou na vida deste homem, deste pai de família. Por hoje é só. Um maravilhoso final de semana para você e para nos enviar a sua denúncia, envie um e-mail para a nossa produção, que o programa Vítimas da Lei está aqui para defender você. Até o próximo sábado, às 8 horas da manhã, não esqueça.